Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 32 a 34. Hebreus 11, de 32 a 34. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Amém? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma coisa que me incomoda um pouco, e deve incomodar vocês também. Quando a gente olha para esses heróis da fé, essa galeria, eu não li tudo, porque o capítulo que fala dos heróis da fé é muito grande, mas depois, se vocês tiverem oportunidade, vocês leiam e preste atenção na vida desses homens. Eu tenho buscado, e tem coisas que me incomodam profundamente, é quando nós olhamos para áreas das nossas vidas, ou às vezes até a nossa vida como um todo, e vemos que ela gira em torno de uma mediocridade que incomoda. E eu penso, poxa, Jesus veio, Ele nos mostrou o caminho da excelência. Ele nos dotou com capacidade para sermos excelência. Mas a gente olha em torno daquilo que nos rodeia, a gente olha para a nossa política, para a nossa educação, para a nossa saúde, e a gente vê que a humanidade está muito aquém da capacidade que Deus deu para que ela rompesse. E buscando em Deus, eu falei assim, Senhor, o que acontece? Eu convido você essa manhã, porque eu fiz isso comigo, a olhar para cada área da sua vida. Nem vamos falar da nossa nação, vamos falar de nós. Nas áreas da nossa vida, quando você olha para os teus relacionamentos, quando você olha para o seu casamento, quando você olha para o seu trabalho, quando você olha para a tua saúde, quando você olha, enfim, ela está num nível de excelência? Ela está do jeito que você gostaria? Você está feliz com a vida que você tem hoje? Você pode olhar para a tua vida e falar, poxa, cada área da minha vida está top, está do jeito que eu queria. A minha não está. E isso começou a me incomodar. E eu buscando de Deus, o pastor Wilson me ligou, pediu para trazer a palavra, e a primeira coisa que veio, Galeria dos Heróis da Fé. E ali eu fui lendo, e Deus me mostrou essas pessoas que fazem parte da Galeria dos Heróis da Fé. Eram pessoas simples, pessoas com limitações como eu, como você, como com qualquer um de nós. Mas eles tiveram momentos na vida deles em que eles tiveram atitudes distintas. Então, nós vemos pessoas com problemas, pessoas com limitações, como eu e com você, e que cada um, no momento de um desafio, teve uma atitude distinta e alcançou o ideal. E Deus me fez olhar para esses homens e para essas mulheres, e eu consegui destacar entre eles 5 atitudes, 5 pilares para uma vida de excelência. Então, se eu tivesse que dar um nome para a mensagem de hoje, eu daria os 5 pilares da excelência. E como eu posso ser excelente, como você pode ser excelente, e como a gente pode conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Na verdade, é tomar posse. Amém? E uma coisa que eu vi, a primeira coisa que eu vi, dentre esses heróis da fé, e se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver uma série de exemplos de homens e mulheres de Deus
que manifestaram alguns desses pilares em momentos da sua vida e tiveram sucesso. E o primeiro pilar que eu vi, e que a gente precisa trazer para a nossa vida, é saber o que a gente quer. Você sabe o que você quer para a sua vida? Está consciente. E isso eu levo para cada área, eu faço isso muito. Leva para cada área da sua vida. O que eu quero para a minha vida, no meu trabalho, para o meu futuro, para o meu relacionamento, para a minha saúde. Eu preciso estar consciente o que eu quero e aprender a usar a minha mente a meu favor. Quando a palavra de Deus diz em Romanos 12:2 que eu preciso transformar a minha mente para que eu consiga aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós vemos o Deus, ele já nos incomodando a falar, olha, muda a mente, tenha objetivos, saiba o que você quer, foca no que você quer, esteja consciente, o que você verdadeiramente quer. Porque, meus amados, o ser humano ele tem uma mente brilhante, não é verdade? Se você começar a parar e começar a fazer planos, você vai ter 1 milhão de ideias. Porque nós somos criativos, a nossa mente é genial. E por que não usar essa genialidade a nosso favor? Então, busca, saiba, coloca foco naquilo que realmente vai afetar a tua felicidade. Vai afetar o teu futuro, vai afetar a tua vida. Foco, saiba o que quer, esteja consciente do que quer, foque no que quer, e você vai ter um resultado positivo. Se existe uma coisa que fica muito clara e que eu ouvi, e eu até trouxe para compartilhar com vocês. Quer você pense que pode ou não, você está certo. Se você acha que pode conseguir, você consegue. Se você achar que você não pode conseguir, você não consegue. E você está certo do mesmo jeito. Amém? Então saiba o que você quer. E olhando para a palavra de Deus, eu vi o exemplo de Joquebede. Quem sabe quem é Joquebede aqui? Mãe de Moisés. Joquebede teve um filho, teve Moisés, e na época que ele nasceu havia um decreto de morte sobre todos os meninos que nascessem, eles deveriam ser mortos. E o filho dela teria que morrer. O que ela fez? Escondeu por 3 meses, quando não dava para esconder mais. Ela sabia o que ela queria o filho dela vivo. E para que isso acontecesse, o que ela pensou? Pega um cestinho, forra com betume, coloca o menino dentro, ele desce o rio e ele vai ser salvo. Ela conseguiu o que ela queria. Ela salvou o filho dela. Por quê? Porque ela sabia o que ela queria. Ela sabia aonde ela queria chegar. E Deus foi tão maravilhoso com essa mulher, que ele foi além. Além dela conseguir o filho dela vivo, ele é encontrado pela filha de Faraó, que precisa de uma babá para cuidar dessa criança, e ela pega como babá do filho a própria mãe. Então ela consegue cuidar do filho, receber por isso e salvar a vida do filho. Esse princípio eu preciso trazer para a minha vida, você precisa trazer para a sua vida. Saber o que você quer com exatidão, focar e ir até o final. Olha para Sara e para Ana, elas não podiam ter filhos e viviam ali na humilhação, porque naquela época isso era terrível, uma mulher não poder ter filhos. O que essas 2 mulheres fizeram? Chegaram diante de Deus, rasgaram o coração, o que aconteceu? Elas foram atendidas. Podemos olhar também para Jacó. Olha o que Jacó fez. Ele teve um objetivo na vida. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser um homem diferente. Aí a palavra de Deus diz que ele luta com Deus a noite inteira, até que ele teve a sua identidade trocada. E tendo a sua identidade trocada, ele pôde conquistar todas as bênçãos que Deus tinha separado para ele. Então, o primeiro ponto, saiba o que você quer. Se você olhar para as áreas da tua vida hoje, você pode identificar o que você quer em cada uma delas? O que você quer para o seu casamento? O que você quer com os teus filhos? O que você quer no seu trabalho, na tua faculdade? O que você quer?
para a sua saúde, enfim. Saiba onde você quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar que chegar está bom. E aí a gente volta na mediocridade. Amém? Segundo ponto, porque não adianta você saber o que você quer se você não botar a mão na massa. Amém? Então, o segundo ponto é ação, trabalho, assumir responsabilidades. Meus queridos, não esperem ninguém conquistar as coisas por você. O responsável pela tua felicidade, pelo teu sucesso é você. Amém? Eu vejo por Noé. Deus deu a ele uma ordem. Construa uma arca. E eu fico imaginando, você já parou para pensar se ele fala isso para você hoje? Rosana, constrói uma arca. Eu vou destruir o mundo e você precisa de uma arca. A gente sabe pela palavra que ele foi chacoteado, que ele foi ridicularizado, mas ele sabia o que ele tinha que fazer e ele construiu sozinho a arca. Ele agiu. E o que aconteceu com isso? Ele salvou a sua família. Você já pensou se ele tivesse desistido? Teria morrido junto com todo mundo. Então, o que a gente entende disso? Que eu não posso me deixar abater pela dificuldade que, às vezes, eu acho que os meus sonhos, os meus objetivos tenham. Por quê? Porque aquilo que eu falei no começo, Deus nos capacitou de uma mente brilhante. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, não se deixe intimidar. Deus te deu um sonho, você tem perspectivas na sua vida, arregaça as mangas, trabalha e vai, e conquista. Nem que seja um passo de cada vez, porque nós sabemos que a arca não foi construída da noite para o dia. Ela demorou, mas ele conseguiu. E ele conseguiu o objetivo que Deus teve para aquele evento. Ele salvou a família dele e pôde dar continuidade à história do povo de Deus. Amém? Esther. Olha o que é assumir responsabilidade. O quanto é importante isso. No trabalho, não assumir, não esperar ninguém fazer. Esther, ela estava num tempo onde havia um decreto que todo o povo judeu ia ser morto. E ela ali no palácio do rei, não tinha ninguém melhor para fazer alguma coisa. O que ela fez? Deixa comigo. Eu cuido disso. E aí ela foi orar, jejuar, entrou na presença do rei, arriscou a própria vida, mas ela conseguiu o que ela queria. Então, toma responsabilidade pela tua vida. Toma as rédeas da tua vida. Não deixa ninguém controlar a tua vida, a não ser Deus. A responsabilidade é sua. Vai você, enfrenta, levanta a cabeça, vai. Por quê? Porque é tua responsabilidade. Se Esther não tivesse tomado essa responsabilidade para ela, não só o povo, ela também teria sido morta. Ela não escaparia. E José, então? Falar de trabalho, né? Olha o trabalho desse homem. Quando ele entende que ele precisa fazer um trabalho específico ali no Egito, que era organizar a colheita para que as nações tivessem sustento, ele fez um trabalho maravilhoso, que pôde manter as pessoas alimentadas. Então, ele era excelente, ele sabia o que ele fez. Com o seu trabalho, ele salvou nações inteiras da fome e da miséria. Ele era bom no trabalho que ele fazia. E ele devia gostar do trabalho que ele fazia, porque ele fazia com excelência. E um conselho que eu te dou: trabalha naquilo que você gosta, porque aí você vai ter sucesso. Você já viu alguém ter sucesso fazendo o que detesta? Você conhece alguém? Eu não conheço ninguém. Então, goste do que você faz. Ame o seu trabalho. Valoriza o seu trabalho. Por quê? Porque se você aprender a valorizar e amar o seu trabalho, você nunca mais vai trabalhar na vida, vai ser hobby. Às vezes a gente olha aquelas pessoas que... A gente fala, fulano é fanático por trabalho, né? Se tranca ali, trabalha. Mas você já parou para pensar que ele faz isso porque isso dá prazer para ele?
Às vezes a gente fala, não, o cara é louco. Não, não é louco, ele tem prazer naquilo que ele faz. Então ele se doa mesmo. Não vira peso, vira algo agradável. Então vamos amar o nosso trabalho. O terceiro pilar é aprender a respeitar e a admirar o outro. A gente não precisa saber tudo. E a gente precisa das pessoas. Amém? As pessoas são o nosso maior recurso. E a gente precisa uns dos outros. Precisa contar com a colaboração dos outros. Se você for para a palavra de Deus, olha aqueles 300 de Davi. A palavra de Deus diz que eram 300 homens, amargurados, endividados. Mas o que eles eram? Eles eram fiéis. Então, quando Davi olhou para aqueles homens e viu um coração disposto, ele falou assim, eu vou contar com esses homens para me ajudar a atingir o meu objetivo. E ele contou com aqueles homens. E aqueles homens se mostraram fiéis. E aqueles homens foram valorizados. E aqueles homens souberam honrar a Davi, honrar a Deus e serem honrados também. Porque daqueles 300 de Davi, a princípio eles eram amargurados e endividados, mas depois eles foram chamados de os corajosos, os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Por quê? Porque teve alguém que acreditou. Teve alguém que confiou, que os ajudou a crescer. Quando você traz isso para a sua vida, e você sabe que você não pode fazer tudo sozinho, você precisa da ajuda de outros, traga pessoas para o seu lado. Porque a partir do momento em que essas pessoas te ajudam a crescer, elas crescem também. E é uma troca gostosa. Eu confio em você, eu te valorizo, eu te ajudo a crescer e a gente cresce junto. E isso é importante. Um pelo outro. Amém? Outro personagem que eu admiro, Raabe, uma prostituta. Você imaginou uma prostituta naquele tempo? Devia ser uma pessoa desprezada, ignorada, uma mulher sozinha, uma mulher que vivia uma situação onde ela simplesmente estava ali para satisfazer os homens daquela região. E eu fico imaginando como que não era o coração daquela mulher. Desprezada, humilhada. Mas houve um momento na vida dela que ela soube honrar a Deus. Que ela ouviu falar de um Deus e ela creu nesse Deus. E a atitude que ela teve de esconder ali aqueles espias e ajudar aqueles espias, porque ela sabia que Deus era poderoso, fez com que essa atitude mudasse a história da vida dela. De uma simples prostituta, ela entra para a genealogia de Jesus. Porque soube honrar a Deus. E a gente precisa admirar. Porque talvez hoje no nosso meio, essas Raabes não têm necessidade exatamente de ser uma prostituta, mas podem ser homens e mulheres que têm se sentido dessa mesma forma, desprezados, humilhados. E quando você traz essa pessoa, investe nele, acredita nele, essa pessoa pode acrescentar na sua vida e você acrescentar na dela. Então vamos crescer juntos, a gente não pode ser egoísta. Você chamar outro para te ajudar não é usar as pessoas, mas é crescer junto. Amém? E Moisés, quando a gente fala de admirar o outro. Moisés, ele atendia aquele povo todo que saiu do Egito com ele. Aí um dia o sogro olha aquilo e fala, filho, se você continuar tomando tudo para você vai morrer e não vai conseguir resolver. Levanta pessoas para te ajudar. E o que Moisés fez? Ele seguiu o conselho do sogro, levantou pessoas para ajudá-lo, e com isso ele conseguiu fazer o trabalho dele com mais excelência. Por quê? Porque naquele meio que ele vivia, ele não era a única pessoa capaz. Existiam homens de Deus ali, homens com sabedoria para ajudá-lo.
Então ele pôde admirar esses homens e dar a cada um deles a autoridade para que eles pudessem estar ali ajudando. E o que Moisés ganhou com isso? Ganhou tempo. E olha, se existe uma coisa que você precisa ser avaro na sua vida, é com o tempo. Porque o tempo que você perde, você não recupera mais. Não adianta, perdeu, perdeu. E às vezes a gente perde tempo com coisas que a gente nem imagina, né? Outro dia eu conversando com uma amiga, ela falou para mim, mas eu estou sem tempo de ler a Bíblia, tem tempo de orar e tal. Aí de repente estou lá postando meu devocional ali no Face, e aí de repente eu olho, e aí eu vejo umas postagens. E aí eu parei, né? Aí eu comecei. Postagem tal hora, e foi postando, uns 45 minutos. Como você não tem hora? Como você não tem tempo? Se você consegue passar 45 minutos no Facebook e fala para mim que não consegue tirar meia hora para Deus, tem coisa errada. Não é verdade? Não, tempo a gente tem sim, o que a gente não tem é controle sobre ele. Então, aconselho fazer uma agendinha e definir os tempos. O teu tempo com Deus, o teu tempo com o trabalho, até o teu tempo para o Facebook. Mas não que ele roube a tua vida. Eu não estou nem falando de roubar o seu tempo com Deus, de roubar a tua vida, de roubar um tempo que você pode estar usando ao teu favor para conquistar aquilo que você quer e gastando em coisas sem importância. E isso eu não estou falando só de Facebook, estou falando de televisão, estou falando de uma série de coisas. Não que você não vá se divertir, você vai. Mas prioriza, tenha tempo. Não deixa nada roubar o teu foco. Amém? O quarto pilar, que não podia deixar, já que nós estamos falando de galeria da fé, né, dos heróis da fé, de fé. Confiança. Não há sucesso sem confiança. Se você for em Hebreus 11, 3, está escrito isso lá. Hebreus 11, 3. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se você olhar para as pessoas de sucesso, você verá que não necessariamente elas sejam as mais brilhantes e nem as mais fortes, mas você vai ver que elas eram as que tinham maior fé. E por que isso é importante? Porque a gente precisa aprender a controlar aquilo que fala. E eu nem vou falar daquilo que você pode falar que amaldiçoe a tua vida, porque isso já está batido, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não devo, isso aí descarta da tua vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E se Deus coloca um sonho no teu coração, Ele te ajuda a conquistar. Deus fez você para que você tivesse uma vida excelente, uma vida em abundância. É para isso que nós estamos aqui. E Ele vai estar conosco cada momento das nossas vidas, até que a gente consiga conquistar tudo aquilo que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Mas eu quero falar das coisas que a gente fala, que a gente libera e não acredita. Porque de repente é chavão. Eu posso todas as coisas. Você acredita mesmo nisso? De verdade? Eu creio. Não, vai dar certo, vai dar certo, eu vou conseguir. Mas lá no fundo, no seu íntimo, você tem medo. Não, eu vou conseguir sim. Eu vou conseguir sim, porque eu sei que esse sonho, esse projeto, esse seja lá o que tem na tua vida, foi Deus que colocou no meu coração. E eu vou conseguir, eu vou conquistar. Mas creia naquilo que você está liberando, porque senão fica uma fé burra.
Você libera palavras, mas que na verdade está nascendo de um coração sem fé. Não, eu creio sim, eu vou conseguir, Deus é comigo sim. Ele promete na palavra, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Posso estar no vale, posso estar no monte, Jesus está comigo e essa verdade não muda. Amém? Essa verdade não muda, Jesus é comigo e eu preciso crer nisso. Quer um exemplo bíblico? Daniel com os 3 amigos na fornalha. O que ele falou? O que eles falaram? Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele salva. Mas se Ele não quiser, nós não vamos deixar de negá-lo. E aí, o texto que nós lemos lá de Hebreus diz que muitos extinguiram a violência do fogo. Esse é exemplo. Eles foram jogados numa fornalha ardente e não chegou a chamuscar. A fé daqueles 4 extinguiram a força do fogo. A tua fé tem extinguido a força do fogo das batalhas que tem se levantado na tua vida, dos desafios que tem se levantado na tua vida? A sua fé tem sido maior do que os seus desafios? Precisa ser. Por quê? Porque você não está sozinho. E você precisa crer nisso. Ah, Rosana, mas você não sabe o que eu estou vivendo, você não sabe, Deus não está olhando para mim. Está sim. Está sim. É que muitas vezes a gente não consegue enxergar Deus no meio das nossas tribulações. Jesus morreu para que a gente tivesse vida em abundância. Mas acima de tudo, Jesus morreu para que a gente tivesse vida nele. E é essa vida nele que faz diferença. É essa vida nele. Amém? Porque quando eu tenho a minha vida nele, eu tenho fé. Às vezes a gente se deixa bater por muito pouco, não é verdade? Mas eu entendo. É porque junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali, junta um pouquinho acolá. Vem uma tropeçada aqui, vem uma palavrinha ali, e chega uma hora que você respira fundo e fala, Jesus, estou cansado. Estou cansado. Mas, meus queridos, isso não muda o fato de que Jesus está conosco. Amém? E é nesse momento que a gente precisa aprender a segurar na mão de Jesus e falar, Senhor, não te largo. Eu estou cansado, mas eu não te largo. Eu estou quase desistindo, mas eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor está comigo. Olha para Davi com Saul. Meu Deus, o que aquele homem foi perseguido. O que Saul fez com esse rapaz? Mas Deus estava ali protegendo. Saul não era qualquer homem, não. Ele era um líder, ele era um rei, ele sabia guerrear. Você acha que para ele era difícil matar Davi? Você acha que ele não tinha alvo, que ele não tinha mira? Por que ele não conseguiu? Saul era experimentado em arma. Por que ele não conseguiu? Porque Deus era com Davi. E assim é conosco. Por que você está vivo hoje? Por que você está aqui hoje? Por que você ainda não desistiu hoje? Quantos milhões de setas você acha que Satanás tem lançado contra a sua vida para nos destruir, e ela não nos atinge? Por quê? Porque Deus é conosco. Nós não estamos sozinhos, não. É fornalha, é espada, é seta, é lança. Mas meu escudo é o Senhor. Amém? Abraão, olha a fé desse homem, foi o pai da fé, não podia deixar de falar dele, né? Mas precisou, né? Teve um momento em que ele ia abrir mão do próprio filho.
porque Deus tinha pedido. E talvez nós estejamos na mesma situação de que Abraão hoje. O que Deus tem pedido para você? Qual tem sido o seu Isaac? E eu nem vou muito longe, porque às vezes o Isaac que Deus pede para mim e para você, no que diz respeito à conquista da nossa excelência, da nossa vida e excelência, é só uma coisa, é sair da nossa zona de conforto. E é uma coisa simples se você parar de pensar. Quanto vale ter o controle da tua vida? Quanto vale você ter o teu sucesso? Quanto vale você ter saúde? Quanto vale você ter vida? É só sair da sua zona de conforto? É só isso? O que nós estamos esperando? Talvez este seja o único Isaac que a gente precisa entregar. E não é difícil, vocês concordam comigo? Sair da zona de conforto. Busque coisas que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, o seu relacionamento com Deus, que possa melhorar o teu relacionamento com os teus filhos, com o teu marido, no teu trabalho, coisas que você possa crescer profissionalmente. Sair da zona de conforto. E o último ponto, o último pilar é a gratidão. Em tudo, dai graças. Pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Pelas coisas boas, eu preciso ser grato por cada pequena bênção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Desde as pequenas até as maiores. E como nós somos abençoados e não valorizamos isso. Deus nos abençoa a partir do momento em que você acorda respirando. Acordei para mais um dia. E esse dia é uma bênção, porque é nesse dia que você pode mudar a tua história. Você pode mudar a tua vida. É uma oportunidade que Deus te dá. A cada dia que você levanta, de escrever uma história diferente. Você não gostou do dia de ontem? Faz um melhor hoje. Se o dia que você viver hoje, quando chegar à noite, você chegar e falar, poxa, poderia ter sido melhor, faça um melhor na segunda-feira. Para de reclamar da segunda-feira e começa a ver a segunda-feira como uma oportunidade de você arrumar um novo trabalho, de você romper em outra área da tua vida, em você fazer diferença no teu meio, em você conseguir levar Jesus para uma pessoa, em você conseguir ser referencial do amor de Deus para alguém. Escreve uma nova história da tua vida a cada dia. Amém? Porque nós podemos fazer isso. Deus nos dá a graça de poder levantar todas as manhãs e escrever uma nova história. Amém? Você está feliz com a tua? Eu não estou com a minha. Eu falo que as coisas de Deus eu sou gulosa, eu sou insaciável. Eu quero sempre mais de Deus. Eu quero mais relacionamento, eu quero mais intimidade, eu quero mais tempo, eu quero mais excelência, eu quero ser mais eficiente, eu quero ser uma melhor esposa, eu quero ser uma melhor funcionária, eu quero ser uma melhor serva. Melhorar sempre. Até porque o dia que você falou, chega, já consegui tudo o que eu queria, aí você cai, né? Porque quando a gente não tem mais aonde subir, só resta descer. Então, queira sempre mais. Queira ser sempre melhor a cada dia. Sempre mais excelente. Ter uma vida que as pessoas olhem e falam, poxa, como ser de Deus é legal, né? Eu quero esse Deus para mim. Porque nós temos esse Deus que nos capacita a todas as coisas. Amém? Gratidão às coisas boas, mas gratidão às coisas ruins também. Porque é fácil a gente agradecer a Deus as coisas boas, mas as coisas ruins, geralmente, a gente levanta os punhos contra Deus. Não está vendo a minha vida? Aí Deus fala, estou vendo a tua vida. E você não sabe o que eu vou fazer com essa experiência que você está tendo.
Porque Deus não permite experiência desnecessária. Cada área da tua vida, de luta, de desafio, em cada área que você vence, que você sai vitorioso, Deus, Ele te honra e Ele te ajuda e Ele te usa para alcançar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, porque a gente está aqui para isso, para ajudar um ao outro, para fazer diferença na vida do outro. E essas experiências ruins, Deus vai usar para abençoar a vida do outro. E quando você começa a olhar para o quanto você amadurece, para o quanto você cresce, para o quanto você vira um ser humano melhor, depois de cada tribulação, de cada desafio que você vence, você consegue enxergar isso como bênção do Senhor. Por quê? Porque te tirou da mesmice, te levou além, te fez um ser humano melhor. E a gente precisa ser grato a isso. Porque através das nossas tribulações, Deus nos faz seres humanos melhores. Amém? E isso é para a honra e glória dEle. Porque nós somos canais do amor de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Precisamos aprender com as coisas negativas. Eu estava lendo uma coisa interessante, os irmãos já devem ter ouvido falar nisso, a respeito das experiências de Thomas Edison. Ele estava fazendo uma bateria, e diz que essa tal bateria, ele tentou 8.000 vezes fazer com que ela funcionasse e deu errado. E as pessoas falavam para ele, mas Tomás, para com isso, você está fracassando. 8.000 fracassos. Ele falava, 8.000 fracassos não. Eu aprendi 8.000 formas de saber como que uma bateria não funciona. Mas ele conseguiu. Amém? Experiência. Olha, foca o lado bom das coisas. Mesmo quando as coisas são negativas. Procura saber, Senhor, não é por que eu estou passando isso, mas para quê? O que vai acontecer? O que o Senhor vai fazer? E pode ter certeza que Deus vai te acrescentar muito. Amém? Eu quero chamar aqui à frente as nossas Joquebedes, que talvez estejam desesperadas hoje, porque, assim como o exemplo da mãe de Moisés, precisava salvar um filho, talvez as Joquebedes que estejam aqui hoje querem salvar os seus casamentos, os seus relacionamentos com seus filhos. Eu quero chamar aqui à frente as Saras, as Anas, que muitas vezes possam estar se sentindo humilhadas, sozinhas. Quero chamar os Jacós, que às vezes nós somos Jacós, né, com medo do que vem pela frente, até que Deus se manifesta e fala, vai que eu sou contigo. Eu quero chamar também aqui os Noés, que têm se sentido ridicularizados, que têm se sentido sozinhos também. E quero chamar aqui à frente as Estérs, as nossas Estérs. Esther estava com o peso de uma nação nas costas. E talvez você tenha entrado aqui essa manhã com um peso nas costas, com o peso da responsabilidade da tua família, da tua casa, de que as coisas deem certo. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quero chamar aqui à frente também os Josés, que talvez estejam sofrendo de solidão, de desprezo. Quero chamar os 300 de Davi, que possam estar se sentindo amargurados, derrotados, endividados, sem perspectiva de futuro. Quero chamar as Raabes, que têm se sentido desprezadas, sozinhas, usadas. Como às vezes nós nos sentimos usados, né?
Isso é tão ruim. Quero chamar os Moisés, de quem havia uma sentença de morte sobre a vida dele. E às vezes você está com essa sentença de morte sobre a sua, uma enfermidade. Falaram para você que você não está bem, que você está mal. Deus está quebrando esse decreto na tua vida hoje, em nome de Jesus. Todo decreto de morte sobre a tua vida, o Senhor quebra agora em nome de Jesus. Quero chamar Daniel com seus amigos aqui, que não tiveram medo de enfrentar a morte, para honrar o Senhor. Quero chamar os Davis, que foram perseguidos. Quero chamar os Abraões, que às vezes está tendo que abrir mão de algo importante, e isso tem doído, tem ferido. Eu quero chamar todo aquele que chegou aqui essa manhã tão cansado, que já nem sabe mais o que quer, e você pergunta: o que você quer para a sua vida? Não sei o que eu quero para a minha vida. Eu só queria poder ter um pouco de paz, uma trégua. Eu sei que teve gente que entrou aqui essa manhã desse jeito. Eu só quero uma trégua, eu não sei o que eu quero. Mas o Senhor está aqui essa manhã e está falando para você: filho meu, filha minha, você não está sozinho. Fecha teus olhos, abaixa, curva a tua cabeça e começa a conversar com Deus. Começa a falar para Deus: Senhor, já me perdoa, porque muitas vezes eu não tenho usado tudo aquilo que o Senhor colocou de ferramenta na minha mão. Eu não tenho usado os meus dons, eu não tenho usado as minhas aptidões, mas acima de tudo, eu não tenho usado, Senhor, o poder da Tua presença em mim. Eu não tenho usado a Tua força, eu não tenho usado a Tua graça, e eu tenho me deixado abater. Coloca diante de Deus teu coração frágil. Fala: Senhor, está aqui, ó. Está aqui meu coração, Senhor. Preciso de Ti, desesperadamente de Ti. Mas eu sei que contigo eu posso ir além, eu posso saltar muralhas, eu posso conquistar todas as coisas, porque o Senhor não me abandona, porque o Senhor me deu vitória. Coloca teu coração diante do Senhor.